Olá, vamos dar início a mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral. E o tema de hoje é Sistema Eleitoral Proporcional. Nós já vimos o sistema majoritário, no entanto, o sistema proporcional ele traz maiores dúvidas, tanto para a população quanto para os candidatos. É um sistema onde a votação, ou melhor dizendo, a apuração da votação, ela é um pouco mais complexa. O sistema proporcional ele acaba trazendo maiores dúvidas para os eleitores e para os candidatos pela sua apuração de votação, que ela é um pouco mais complexa. E isso agravou nos últimos anos, tendo em vista a diferença e os diferentes julgados do STF, em que vieram modificando o entendimento das últimas eleições para cá. A título de exemplo, a forma de apuração da eleição de 2020 já não será mais usada em 2024, momento no qual nós teremos uma inovação na apuração do sistema proporcional, que a partir de agora ele é estabelecido em 3 fases. Mas vamos iniciar agora a diferença do sistema proporcional para o sistema majoritário. Basicamente, a diferença do sistema proporcional é que o eleitor ele não elege o candidato num primeiro momento, mas sim o partido político. E isso ocorre pelo cálculo que é feito para a identificação do quociente eleitoral e do quociente partidário. Lembrando que o partido político que não alcançar o mínimo do quociente eleitoral, uma cláusula de barreira já existente na primeira fase de apuração, está fora das eleições. Então, a primeira fase nada mais é do que a identificação do quociente eleitoral e do quociente partidário. E como que a gente identifica esse número? Como que a gente faz esse cálculo? O quociente eleitoral é baseado no cálculo do número de votos válidos, e aí a gente exclui os brancos e nulos, dividido pelo número de cadeiras que aquele município, por exemplo, disponibiliza. Com isso, a gente obtém o número do quociente eleitoral. Reforçando que o partido eleitoral que não alcançar 100% daquele quociente eleitoral está fora das eleições, neste momento da apuração. Em segunda análise, a gente vai agora calcular o quociente partidário. O quociente partidário, para alcançar o valor dele, precisamos usar o quociente eleitoral que a gente acabou de estudar. Então, o quociente partidário é feito o cálculo do número de votos válidos, que nós já vimos como que é identificado, dividido pelo número do quociente eleitoral. Com isso, a gente consegue identificar quantas cadeiras cada partido político poderá ter para eleger os seus candidatos. Então, voltando à primeira fase, a gente faz o cálculo do quociente eleitoral, obtendo o quociente eleitoral, a gente analisa o quociente partidário. Do quociente partidário, a gente consegue identificar quantos candidatos cada partido vai conseguir eleger, quantas cadeiras aquele partido vai ter disponível. E aí, para, obviamente, saber a quantidade de cadeiras que cada partido terá, a gente precisará fazer o cálculo de todos os partidos que forem concorrer à eleição. Ultrapassada a primeira fase, iniciamos a segunda fase de apuração dos votos, que é denominada fase 80-20. Essa fase foi a que mais sofreu modificação pelo STF, pois muitos entenderam que essa diferenciação e essa cláusula de barreira excessiva de 80-20, que a gente vai identificar daqui a pouco, a gente vai estudar melhor daqui a pouco, garantia uma desigualdade na apuração. Então, grandes partidos, candidatos com muito número de eleitores, acabavam tendo um privilégio muito grande na apuração, o que o STF visou combater. E combateu, e por isso a modificação de entendimento e de votação para a eleição de 2024. Então, vamos estudar a segunda fase da apuração, em que estabelece a cláusula de barreira 80-20. Então, a maior diferença que nós podemos ter na segunda fase, a maior modificação foi com a reforma eleitoral do ano de 2017, que alterou o artigo 109, parágrafo 2º, estabelecendo novas cláusulas de barreira. Tal entendimento foi modificado para a eleição de 2020 e agora, em 2024, já tem um novo entendimento. Lembrando que a apuração realizada em 2020 já foi consolidada pelo STF, que não tem alteração e que foi válida. Então,
A partir agora da segunda fase, a gente faz um cálculo das sobras. Então, vamos estudar agora a segunda fase da apuração da votação, que é a denominada fase 80-20. Então, a gente já viu que para poder identificar o número de vagas que cada partido terá direito, a gente precisa alcançar o quociente eleitoral e o quociente partidário, consequentemente. Só que nem sempre consegue-se alcançar todas as cadeiras durante a primeira fase de votação, e pode ser que sobrem cadeiras durante essa apuração. E aí a gente vai ver mais à frente, um exemplo prático, como que funciona essa votação. Então, em regra, sobra-se cadeiras que ainda não foram ocupadas para preenchimento. E aí, em 2017, com a reforma eleitoral, estabeleceu-se que, ainda que o candidato não alcançasse, ainda que o partido eleitoral não alcançasse o quociente eleitoral, ele poderia participar dessa fase. No entanto, em 2021, esse entendimento foi modificado, aplicando-se a cláusula de barreira 80-20, ou seja, o partido político só poderia participar dessa segunda fase de apuração na votação se ele alcançasse pelo menos 80% do quociente eleitoral, enquanto que os candidatos daquele partido político, para participar dessa fase de votação, teriam que alcançar pelo menos 20% do quociente eleitoral. E aí encerraria a apuração e a votação. No entanto, uma grande discussão no STF entendeu que isso privilegiaria os grandes partidos e os grandes candidatos, tornando-se uma apuração desleal. E ainda assim, poderiam sobrar cadeiras para serem ocupadas, estabelecendo nessa linha a terceira fase da apuração, em que todos os candidatos podem participar e todos os partidos políticos, observando tão somente a cláusula de barreira inicial, que é o 10% do quociente eleitoral. Com isso, a gente finaliza essa apuração e essas três fases da votação. Vamos agora a um exemplo prático que eu vou trazer no slide para vocês. A título de exemplo, eu trouxe aqui para vocês 5 partidos. O partido A, com 15.992 votos. O partido B, com 12.811 votos. Partido C, com 7.025 votos. Partido D, com 6.144 votos, e o Partido E, com 2.237 votos, considerando uma quantidade de eleitores de 50.037, votos brancos 883 e votos nulos 2.832, e ainda um número de cadeiras de 17 vagas. Então, todos esses dados vão ser utilizados para a apuração da votação. Então, como nós já estudamos, primeira fase. A gente vai identificar qual que é o quociente eleitoral. Lembrando que o quociente eleitoral despreza-se qualquer fração. Então, para a gente poder identificar o quociente eleitoral, a gente precisa pegar o número de votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Lembrando que o número de votos válidos excetua-se o branco e o nulo. Com isso, nós temos o número do quociente eleitoral de 2.725. Com o número do quociente eleitoral, partimos para a identificação do quociente partidário, que é o número de votos válidos de cada partido dividido pelo número do quociente partidário. Com isso, temos que o partido A tem 5 cadeiras, o partido B, 4, o partido C, 2 cadeiras, o partido D, 2 cadeiras, e o partido E, como não atingiu o quociente eleitoral, ele não participa. Assim, nós ocupamos nessa primeira fase 13 cadeiras, restando, portanto, 4 cadeiras a serem analisadas e, consequentemente, 4 sobras. Lembrando que, para o candidato desse município seja eleito, ele tem que fazer na fase 1 pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, 272 votos. Caso o partido não tenha nenhum candidato atingindo 10%, ele não conseguirá eleger nenhum candidato. Como tivemos 4 sobras, nós vamos passar para a segunda fase, que é a regra do 80-20. Ou seja, 80% do quociente eleitoral significa 2.180 votos, o mínimo para que o partido possa participar da segunda fase de distribuição de sobras.
Com essa informação, a gente passa ao primeiro cálculo de sobras. O número de vagas obtidas, a gente acrescenta de mais uma, que é o cálculo da primeira sobra. Com isso, a gente identifica o primeiro somatório da média para o partido A, que faz o maior número, 2.665,3. Então, o partido A garante mais uma vaga. E assim vai sucessivamente. Como o partido A agora ganha mais uma vaga, a gente acresce a esse número 1 no número de cadeiras que ele já garantiu, fazendo o mesmo cálculo. Já nessa segunda linha de análise, a gente consegue eleger mais um candidato, no entanto, do partido B, que obteve o maior número da média. E assim vai sucessivamente, até que todas as cadeiras sejam ocupadas. Podemos observar que agora, acrescentando mais uma cadeira para o partido B, o partido C foi privilegiado com mais uma vaga dentro do seu partido. Novamente, com o cálculo de vagas e aumentando uma vaga para o partido que ganhou no cálculo anterior, temos que o partido A alcança o maior número de média e ele obtém mais uma cadeira. Então, para resumir, nós temos 7 vagas para o partido A, 5 vagas para o partido B, 3 vagas para o partido C e 2 vagas para o partido D, totalizando 17 vagas ocupadas. No entanto, pode acontecer, quando os partidos não atingem a regra do 80-20, ainda sobrar vagas a serem preenchidas, que é conhecida a terceira fase como sobra das sobras, e deverá usar a mesma fórmula das médias. No entanto, já foi decidido pelo STF que todos os partidos podem participar da terceira fase, ainda que não atinjam a regra do 80-20, limitando tão somente a cláusula de barreira de 10%. Com isso, nós encerramos a aula de Sistema Proporcional Eleitoral e eu te aguardo na próxima aula.